E aí galera, vamos dar uma clareada aqui que tá meio escuro. Beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Então, a pedidos, eu vou fazer o número 3 da leitura de esquema, né? E vamos fazer o seguinte, gente. Como não está tendo muita visualização, eu conto com vocês para compartilhar, para ajudar a gente aqui no canal, tá? Pelo seguinte, que não está dando muito certo para mim isso aqui, e está com poucas visualizações. Se vocês que gostaram da parte de leitura de esquema, compartilhe bastante, vejam até mais de uma vez. Vou pedir que, por favor, dá um like, senão o YouTube não recomenda, então ele não passa para frente. Então fica um pouco desestimulante da gente fazer, né? Que o vídeo, afinal, no final, acaba rendendo alguns centavos. Então a gente para a parte do dia e não tem retorno nenhum para que façamos esses vídeos, né? Então eu conto com a colaboração de todos aí que estão vendo para compartilhar e ajudar a gente a avançar no canal. Lembrando o seguinte, gente. Deixa eu ver, dá uma acertada. Lembrando o seguinte. Eu vou deixar aqui em cima, esse é o número 3. Eu vou deixar aqui em cima, num card, o número 1. Do número 1, você já tem uma sequência que é no número 2, que está no final. E também vou deixar no final desse aqui, o número 1 e o número 2, que é bom você ler toda a sequência, começar do 1, porque a gente está verificando aqui, avaliando um esquema do GO 1.016 válvula e a W1, que pode ser AVI ou 1 AVS. Então, vocês precisam pegar a sequência desde o começo, lá do relé da bomba. Vocês vão ver por que estou falando do relé da bomba aqui. Nós fomos para essa parte aqui, que era a parte mais tranquila, e agora vamos para a parte do meio. Vamos combinar o seguinte, gente. Se esse vídeo tiver pelo menos 500 visualizações e bastantes gostei, eu faço a parte 4, porque a minha intenção era, inclusive, fazer bastante disso aqui, mostrar no carro como que é e por aí vai. Mas, infelizmente, não está tendo tanto de visualização que eu gostaria que tivesse, né? Então, vamos clarear aqui. Deixa eu ver se eu colocar aqui mais perto fica melhor. Talvez se eu segurar aqui mais perto dê para enxergar melhor. Balança um pouco, mas acho que dá para enxergar melhor. Então, como eu já disse, isso aqui é o C, a centralina, ou central eletrônica do carro. E através desse, em qualquer leitura de esquema, vocês vão ver ela sempre de uma cor separada, ou de um cinza mais escuro, e é dela que está saindo as polaridades, ou entrando, né? Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, nesse esquema, é o sensor MAP, de pressão absoluta do coletor. E junto com ele, em alguns carros, é lógico, vai ter o sensor MAP de um lado e o sensor de temperatura de ar admitido de outro lado, que é o ACT, temperatura do ar admitido. E em alguns casos, vocês vão encontrar ele junto aqui. Então aqui nós temos o sensor MAP, na parte de cima. Vamos ver aqui o seguinte, a gente analisa por blocos. Quer ver? Chega mais pertinho um pouco. Espero não estar balançando muito. Deixa eu ver se dá para parar aqui. Não dá, o mouse é muito pesado. Opa, cliquei onde não devia. Pronto. Aqui a gente vai ver o seguinte. Você tem o número 1 do sensor MAP, que está ligado junto com uma interseção aqui ao sensor de temperatura do motor, que vai para a massa dos sensores. Ou seja, esse é o negativo, tanto do ECT, quanto do ACT, quanto do MAP.
Então, essa do no pino 17 da centralina, vem, tem uma interseção aqui, sobe, entra no positivo, positivo não, no pino 1 do sensor MAP, e aqui dentro ele tem uma ligação com um dos polos do sensor de temperatura admitido. Chega mais para cá. Aqui. Aí. Então, o pino 1 a gente já sabe que é massa dos sensores, que praticamente todos os sensores estão ligados aqui no pino 17 desse tipo de central. Agora, no pino 3, a gente tem o que? É a tensão de referência de 5 volts. É aquela tensão que a gente controla e vê conforme a pressão admitida, conforme a pressão do MAP, ela vai variar. Então, é a tensão de referência. E o pino 4 é o sinal do MAP, o sinal que ele manda para a centralina. Como ele está junto, aqui tem uma flechinha, ó, tá vendo? Um quadrado e uma flechinha. Essa flechinha diz que esse sensor é variável. É como se ele fosse um potenciômetro, que ele gira para um lado e gira para o outro. Então ele vai ter, ele vai ser variável de acordo com a pressão admitida lá no coletor. Então, conforme for a aceleração e a pressão que entrar, aqui, que fizer aqui dentro do coletor, ele vai mandar um sinal e a tensão de referência vai mudar. E junto com ele também a gente tem o sensor de temperatura do ar admitido. É lá no coletor, o ar que está entrando, o carro precisa ter um controle da temperatura desse ar. Por exemplo, quando o carro está muito frio, ele injeta um pouco mais de combustível, ele abre mais um coletor, dependendo do veículo, ele vai fazer alguma coisa para que o carro pegue com mais facilidade. Então, a hora que o carro já está quente, já não precisa ter medidas para ele pegar mais rápido. Então, é por aqui que faz um controle. Então, a gente viu que ele está ligado junto com o 1, que é o massa dos sensores, que a gente viu aqui no polo 17, e o sinal dele sai pelo número 2, ó, sinal do ACT. O que ele vai dar, através desse sinal, a ECU, ou a UC, ela vai ter um controle e vai entender que temperatura está acontecendo naquele local. Lembrando, esse é o sensor ACT, temperatura do ar admitido. Logo abaixo a gente tem o ECT, que é a temperatura do motor. Então isso aqui é do ar que entra lá no bico, que entra lá na frente, que puxa o ar. Esse aqui é coletor de ar, e esse aqui é a temperatura lá do motor. Então a gente sabe que ele também está ligado no 17, que é o massa dos sensores, e tem um outro pino que aqui eles não identificaram. Depois eu preciso ver em outro esquema. Você tem algo que vai conectado ao 42. Ah, tá aqui, sinal do ECT. Beleza. É que não pôs número de pino aqui. Então, se você encontra, que é fácil, se você encontra negativo de um lado, você vai saber que o outro é o sinal que vai lá para dentro. Então, se esse vídeo tiver bastante visualização, eu quero ensinar também como que faz as medidas em veículo também. Não é só você enxergar aqui, você tem que saber tirar daqui e levar para o veículo. Aqui você tem informação. Se tem algum problema, deu um problema lá no ECT, temperatura do motor, eu sei que o sinal dele vai para o 42 da UC. Você vai testar conector, você vai ver se o massa está ligando, tal. Você vai testar o próprio ECT, tem maneiras de testar em bancada e por aí vai.
Vamos passar para o próximo. Vou abaixar um pouquinho aqui. Próximo é o HEGO, que é o sensor de oxigênio, que é a famosa sonda lambda, né? Por que eu falei no começo que as pessoas têm que ver primeiro o número 1, o 2 e chegar aqui? A gente vê logo do início aqui, ó, nesse pino, nesse primeiro pino dele aqui, ó, ele está conectado ao terminal 87 do relé da bomba de gasolina. Então, quando a bomba de esse 87, quem já viu meus vídeos de tentando achar uma posição melhor aqui. Quem já viu meus vídeos a respeito de relé, inclusive eu tenho um vídeo que explica tudo, teoria, prática, como reconhecer, sabe que o 87 é consumidor. Então, quando ligar a bomba, for sinal para ligar a bomba, vem sinal para ligar a sonda também. O sensor de oxigênio também é ligado neste primeiro pino aqui. O segundo pino dele, veja, ele já tem uma indicação de massa aqui, mas ele é não só ligado na massa do carro, ele é ligado também à massa da UC. Então, esse pino aqui seria o pino negativo, que é o massa. E provavelmente esse aqui seria o positivo, porque ele vem do 87 do relé da bomba, que a bomba ela recebe o positivo para ligar. Onde que a gente está? Aqui. Nós temos mais esses dois aqui, dois pinos aqui em cima. Esse pino primeiro, que vai ao 38, é o sinal da sonda. E esse outro de baixo é o retorno do sinal. Ou seja, vai um sinal da sonda para o C, no 38, e a C responde para a sonda aqui. Então, aí ela vai fazer um controle, faz um controle que daqui vai mandar para outros sensores para admitir mais gasolina, admitir menos gasolina, aumentar fluxo de ar, esse tipo de coisa. Então, a sonda, digamos assim que a sonda conversa com o C através do 38 e do 15. Então, nós vimos que ela entra por aqui, negativo entra por aqui, e os dois ligados a ECU para controle. Agora eu vou pôr um pouquinho mais para baixo aqui. A garganta não está legal hoje. Preciso só acertar aqui o meu tripé para não cair. Vou aumentar um pouquinho aqui. Chegar mais para cá. Então aqui a gente chegou. Deixa eu ver. Eu clareio ele de volta. Estranho. Então, embaixo do sensor tem o VSS, que é sensor de velocidade. Sensor de velocidade, no caso, ele tem 3 pinos. Nesse caso aqui tem 3 pinos. E aqui, o primeiro pino de cima, ele também vem do terminal 87, mas agora do relé auxiliar. Então, quando liga lá, aquela aula que eu coloquei, a primeira lá, quando liga o relé auxiliar, ele também manda um comando aqui para o sensor de velocidade. Aqui embaixo você vê que tem o sinal de conexão à massa do carro. Aqui é massa do carro, que é o negativo. Quando tem esse sinal é massa do carro. Então aqui provavelmente entra o positivo. E o do meio que sobrou é o que vai para ligar ao polo 36 da UC, é o sinal do VCC. Muitos que vocês vão ver em sensores, a grande maioria dos sensores tem sempre 3 pinos, exceto alguns que tem um pouco mais, né? Mas a maioria é 3 pinos, um é negativo, um outro é positivo, ou massa é positivo, e outro é o sinal que é enviado para o carro.
De acordo com esse sinal aqui, ó, ele já mostra aqui dentro. Acho que dá para ver, deixa eu ver. Acho que dá para ver se esse desenhinho aqui, que é como assim, ele vem assim, sobe, opa, fugiu, vem, sobe, vira, desce, vai, sobe, faz um quadradinho, desce, bem aqui, ó. Isso aqui é um sinal de PWM. Então, provavelmente esse sensor ele envia um sinal via PWM pro VCS, que é como se fosse pulsos que ele vai mandando. Dependendo da velocidade, o pulso aumenta, dependendo da velocidade, o pulso diminui. Se esse vídeo tiver bastante visualização, bastante compartilhamento, bastantes gosteis aí, clicar em gostei, mais para frente eu vou explicando e vou mostrando até também o que é PWM, que hoje em dia tem alternador trabalhando com PWM, tem compressor de ar trabalhando com PWM. Então, se a gente não conhecer o que é sinal PWM, a gente está na roça. Vamos subir um pouco aqui. Bom, vamos lá. Agora a gente chega ao corpo de borboleta. O corpo de borboleta ele é maior. Ele tem várias conexões em volta dele. Então a gente tem que analisar o seguinte. Primeira coisa que a gente vai ver. Ao polo 17 aqui de novo. A gente está sempre falando nesse 17. A massa dos sensores. Ou seja, o negativo. Ele vem aqui, entra no pino 7 do corpo de borboleta. Vocês podem ver que ele continua aqui dentro. Ele faz ligação aqui. Passa lateralmente a esse, liga com esse e liga com esse. Então o negativo está fazendo as conexões necessárias aqui dentro. Ligando este, este e este. Vamos começar aqui de cima. O pino 4 é o pino de tensão de referência, que é mais ou menos 5 volts, que é a média de 5 volts. Liga o pino 14 da UC. Aqui também vocês vão ver a flechinha. Essa flechinha diz o quê? Que ele é variável. Ele vai para um lado e para o outro, dependendo da posição. Assim, ele gira para lá e para cá. Então, toda vez que você vê uma flechinha aqui, é sinal que ele vai variar. Então, essa tensão ela varia de acordo com a posição da borboleta. E o 5 aqui, ó, tá ligado bem no meio. Aqui dentro são 3 conexões. Fora ele tem 2 conexões só. Então, o 5 tá ligado aqui no meio, que é o sinal do TPS. TPS é o que? A posição da borboleta. Então, conforme, dependendo da posição que ela estiver, você vê que aqui, ó, entra de um lado tensão de referência 5 volts, e do outro lado esquerdo negativo. Então, o sinal do meio, conforme movimentar aqui, ele vai modificar essa tensão de referência aqui. Ela vai alterar o sinal que está indo para a ECU. Mais abaixo a gente tem a posição do corretor de marcha lenta. Aqui é a posição da borboleta. Aqui ele controla a posição do corretor de marcha lenta. Aqui embaixo a gente pode ver que tem um motor corretor de marcha lenta. Então aqui é a mesma coisa, ele é ligado no negativo, é massa, no 17, vem por aqui, sobe aqui do lado e chega nele. Ele é ligado junto, olha aqui, ó, junto com a tensão de referência de 5 volts positiva aqui, ó. Aqui dentro ele está fazendo a ligação dos dois. Então, ele está no positivo aqui, do mesma coisa de cima, positivo, tensão de referência 5 volts, massa ligado aqui, e aqui você vai ter a posição do corretor, que é o sinal que vai para lá dizendo em que posição. Pena que eu não tenho aqui, eu já montei no carro. Eu vou ver se eu acho peças, que eu vou também, pretendo ingressar com uma nova série,
mostrando cada peça do carro e para que ela serve. Eu vou fazer um estoque de peça aqui junto com um colega para poder mostrar. Mas vamos tentar exemplificar aqui o seguinte. O sensor, o motorzinho lá de marcha lenta, o que ele é? Se vocês verem, eu tenho um vídeo aí, um pouco atrás aí, sobre como testar o atordador de marcha lenta na bancada. Então ele é fechado aqui, ó, vamos imaginar que a parte dele fechada, ele tem uma pontinha que sai. E dependendo da eletricidade, do que passa por ele, pela bobina que ele tem duas bobinas internas, ele vai fazer isso aqui. Deixa eu fazer para cá. Ou ele vai sair mais ou vai entrar mais. Aí ele vai controlando a entrada de ar lá da borboleta, da admissão. Então aqui, essa parte do sensor, ele mostra a posição que está o corretor de marcha lenta, que é o sinal enviado para o pino 16, sai do pino 8 para o pino 16. Aqui a gente chega propriamente toda vez que vocês verem M dentro de uma bolinha com dois quadradinhos laterais, é motor. Então nós chegamos ao motor corretor de marcha lenta. Então aqui ele não está ligado no negativo aqui, como os outros, ele tem o pino 1 e pino 2. O pino 1 é ligado ao pino 2 da UC, que é controle do corretor. E o pino 2 é ligado ao 26, que também é controle do corretor. Por quê? Baseado em outras informações que a central tem, posição de borboleta, temperatura da admissão, entre outros. Dependendo do que ela recebe lá, ela vai fazer o controle do nosso amigo aqui, que é o motor corretor de marcha lenta. Por último, a gente tem o interruptor de mínima, ITS. Se eu continuar com a série, eu vou explicar um pouco mais detalhado o que é cada coisa. Eu vou mostrar outros esquemas para facilitar. E por aí a gente vai. Então aqui a gente precisa entender o que? O interruptor de mínima está ligado no negativo por esse polo, que é do pino 7 ao pino 17. E no polo 3 ele está ligado ao interruptor de mínima. Então o sinal que conversa com o C é o 10, que ele vai fazer ligar ou desligar o interruptor de mínima, de acordo com os outros sensores do carro. Esse modelo aqui é um modelo mais simples. A gente tem modelos aqui, vou dar um exemplo aqui. Como testar o sensor da posição de corpo de borboleta. Só para vocês terem uma ideia, se a gente avançar e continuar fazendo o vídeo, eu vou mostrar para vocês. Aqui eles não mostram sinais completos. Ele fala o que é aqui, o que é cada pino. É o mesmo esquema. Corretor de marcha lenta, pino 1, 2, interruptor de mínima 7, 3. Sensor de posição da marcha lenta, só que aqui ele está desenhado de um jeito diferente, mas é a mesma coisa. O pino 17 aqui, ó, ligando todos aqui em cima, ó, desde o mínimo e os dois variáveis aqui em cima. Quando você vê esse símbolo também, ó, uma flecha no meio, um lado entrando e o outro entrando, é sinal que é variável. A mesma coisa daquele desenho lá, que é para lá ou para cá. Então, gente, espero que esteja sendo adequado para os senhores. Se os senhores gostarem, evidentemente, por favor, clique em gostei. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que possamos chegar a pelo menos 500 visualizações. O ideal para a gente ter um mínimo de retorno seria para cima de 1000.
Mas pelo menos para ajudar vocês e dar uma força para mim aí, pelo menos umas 500 visualizações e sentar o dedo no like aí, gente. Clicar no gostei, que é assim o YouTube, ele acaba fazendo o quê? Ele envia para frente. Então tem muita coisa que eu quero mostrar para vocês ainda. A nossa canequinha lá do Vale Vale. Vamos um pouquinho de cada coisa. Ficou legal, né, gente? Mas beleza. Então, gente, aquele abração para todos vocês. Abraço forte aí. Obrigado por ter assistido. E vamos que vamos aí nessa força. E que Deus abençoe a todos. Um abraço e até mais.